Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podemos sentar. Meus amados irmãos, em nosso Senhor Jesus Cristo. Então hoje, neste dia do Senhor, celebramos em todo o Brasil o Dia da Bíblia, a Palavra de Deus, pela qual o próprio Senhor se revela a nós, se dá a conhecer a nós, é um dos grandes tesouros com os quais nosso Senhor nos enriquece. Aliás, é o que São Paulo fala hoje para nós na leitura. Em Cristo, nós somos ricos de todas aquelas coisas que nós precisamos para ir para o céu. O Papa Francisco, na sua exortação apostólica Gaudete et Exsultate, sobre o chamado à santidade no mundo de hoje, ele dizia que Jesus deixou na igreja todos os tesouros que nós precisamos para sermos santos. É assim, meus amados irmãos. Então, ao lado da Escritura, nosso Senhor, Ele é generoso, Ele compartilha conosco os tesouros da sua riqueza divina. No Evangelho de hoje, nós vemos Jesus que realiza uma cura muito conhecida na história dos Evangelhos, a cura do paralítico. E o interessante é que o estado de saúde daquele homem, a sua paralisia, também simboliza o que muitas e muitas vezes acontece com a nossa vida espiritual. A paralisia, muitas vezes, meus amados irmãos, é aquilo que nos faz ficar parados no mal, no pecado. Quantas e quantas vezes estamos desanimados, relaxados, desmotivados, esquecidos de Deus, esquecidos do céu. Então é como uma paralisia que nos impede de progredir, de andar, de ir para frente. O Papa Francisco, nesse mesmo documento, ele nos ensina que nós precisamos fazer, ou melhor, deixar que o nosso batismo frutifique em santidade. No dia do batismo, nós recebemos essa graça de Deus, que é uma graça que tem todo o poder de nos fazer santos. Então diz o Papa, deixemos essa graça frutificar, é preciso abrir o caminho, é preciso optar por Deus, é preciso escolher a Deus todos os dias. Essa palavra do Papa é um questionamento para nós. Será que Deus, Ele é sempre a minha primeira escolha, a minha primeira opção? Ou será que Deus sempre fica como segunda, terceira ou até a última escolha, a última opção que eu faço na minha vida? Será que eu tenho outras coisas que eu coloco na frente de Deus como se fossem prioridade? E nós sabemos que perante Deus nada é prioridade. Aí o Papa diz, é preciso escolher a Deus todos os dias. Meus amados irmãos, esse é o dinamismo, essa é a força que fez os santos progredirem, andarem, irem à frente, correrem no caminho do céu, no caminho da perfeição. É porque os santos eram aqueles que todo dia escolhiam a Deus. Todos os dias a sua primeira opção era Deus. Quando faziam, pensavam, decidiam, a sua primeira pergunta era, será que isso vai agradar a Deus? Sim ou não? Os santos não eram pessoas paralíticas espirituais, pelo contrário, os santos corriam, iam à frente, tinham um dinamismo espiritual, porque eles sabiam todo dia fazer essa escolha, todo dia, e mais um dia, eles sempre tinham como primeira opção, como primeira escolha, no primeiro lugar, a nosso Senhor. Uma coisa que chama atenção nesse milagre de hoje, é que Jesus, vendo a fé daqueles que levavam na maca o pobre paralítico, disse então, Nosso Senhor ficou muito emocionado com a fé daqueles homens e disse, tem confiança, meu filho. Só que o mais interessante é que, embora aqueles homens estivessem intercedendo a Jesus pela cura da paralisia, pela cura do corpo, a primeira atitude de Jesus não foi olhar o corpo, foi dizer para ele o quê? Os teus pecados te são perdoados. Nosso Senhor foi dar a cura mais importante, a cura fundamental, a primeira cura, porque enquanto o pecado reina em nossa alma, nós estamos emperrados, nós não conseguimos caminhar para o céu.
E aí dizia o Papa Francisco também aquela palavra: quando nós nos sentimos assim, emaranhados, enrolados em nossa fragilidade humana, nós somos frágeis, somos pobres, somos pequeninos, somos miseráveis. Então o Papa diz: olhemos para Jesus crucificado e digamos: Senhor, o Senhor é bom, olhe para a minha miséria, o Senhor pode me fazer melhor. Ou seja, vamos olhar para aquele que deu a vida por nós, aquele que é bom, aquele que sempre está pronto para nos perdoar, aquele que hoje fez esse milagre do paralítico andar, para poder provar para aqueles escribas que Ele é Deus e Ele pode perdoar. E nós sabemos que Ele deixou o poder do seu perdão aos seus ministros, os sacerdotes. Procuremos nos confessar para que, libertados do pecado, possamos voltar a caminhar, voltar a correr pelo caminho do céu. E meus amados irmãos, naquele momento que o milagre acontece, diz o Evangelho, e aquele homem se levantou, e ele voltou para casa andando, e ainda carregando a maca nas mãos. Ou seja, aquele pobre paralítico, aquele pobre doente, ele saiu dali enriquecido de tudo, e muito mais que ele podia esperar, porque ele não só ganhou a cura do corpo, ele recebeu a cura, o perdão do pecado, a libertação da sua alma. E aí o Papa Francisco diz: por isso, meus amados irmãos, que Jesus deixou na sua igreja todas as riquezas, tudo aquilo que nós precisamos para ir para o céu. E aí o Papa lembra aquela passagem bonita do profeta Isaías, em que é aplicada à igreja, que compara a igreja como uma noiva adornada ao encontro do noivo. Aquela noiva toda bonita, adornada, com pedras preciosas, é símbolo da igreja, que na Escritura é comparada muitas vezes como esposa de Cristo. E quais são esses adornos, essas vestes belas, essas pedras preciosas? São todos os tesouros com os quais o próprio Deus ornou, enriqueceu a igreja. Que tesouros são esses? O Papa destaca primeiro a palavra de Deus. Hoje é o Dia Nacional da Bíblia, estamos lembrando a palavra de Deus, pela qual Cristo é Ele quem nos fala. Todas as vezes, diz a igreja, que a palavra de Deus é proclamada na liturgia, na Santa Missa, é Cristo que nos fala, é Ele que se revela a nós, é Ele que faz brilhar para nós o caminho da salvação, essa palavra que nos inspira, que nos toca, que nos ilumina, que nos mostra o caminho. Outra riqueza, diz o Papa, os santos sacramentos. Meus irmãos, o que são os sacramentos? Os sacramentos são Cristo presente em todos os momentos da sua vida. Não exclua Deus da sua vida. Nosso Senhor, Ele quer participar, Ele quer fazer parte, Ele quer viver com você. E isso são os sacramentos. Quando nós nascemos, no batismo, Ele nos faz morrer para o pecado original e nos faz ter a vida nova de filhos de Deus. Ele que derrama sobre nós o Espírito Santo na crisma, é Ele que está realmente presente na Eucaristia e vem alimentar a nossa alma na comunhão e nos faz participar do seu único sacrifício da cruz em cada missa. É Ele que, na hora que nós caímos no pecado, nos perdoa na confissão. É Ele que nos perdoa. É Ele que alivia nossos doentes na hora da doença grave com a unção dos enfermos. É Ele que nos abençoa em nossa missão, seja aqueles que vão consagrar-se ao sacerdócio no sacramento da ordem, como aqueles que vão fundar a sua família no sacramento do matrimônio. Ou seja, é nosso Senhor que vem a nós, que nos toca, nos cura, nos alimenta, nos santifica, nos envia. Esses são os sacramentos que fazem parte e devem fazer parte da nossa vida cristã. É Cristo que quer fazer esse presente, quer participar da nossa vida. E o Papa diz mais, os nossos santuários. Em 2000 anos de fé, quantas igrejas foram levantadas pelos cristãos? Esses templos sagrados onde nós podemos encontrar a Deus. Quantas vezes, no meio do barulho do mundo, a gente se recolhe no silêncio de uma igreja para acalmar nosso espírito, entrar em contato com Deus e, sobretudo, para nos encontrar com Ele. Uma vez eu estava visitando uma cidade na Alemanha e a minha guia era protestante. Ela falou assim comigo: olha, padre, eu fico muito admirado com vocês católicos, porque os católicos, eles vão sempre durante o dia visitar suas igrejas, rezar nas suas igrejas. Nós protestantes não, ninguém visita a nossa igreja. Eu não quis falar para não constrangê-la, mas eu pensei, sabe por quê?
é porque a igreja de vocês é um salão vazio. É um salão para reuniões. Nossas igrejas não. Aqui está o Senhor vivo nesse sacrário. Nossas igrejas são a casa onde Cristo habita vivo na Eucaristia, esperando a nossa visita. Quantas vezes, na aflição, nós corremos por uma igreja e encontramos a paz? E não só nossas igrejas, onde nós frequentamos sempre, mas o Papa destaca os grandes santuários, onde Deus manifesta milagres, como a Aparecida do Norte, por exemplo, um lugar abençoado, especial. E o Papa diz mais: outra riqueza, a vida de nossas comunidades católicas. Você não está sozinho. Nós somos a igreja católica, somos uma família. Que bom, quando eu venho domingo para a igreja, eu olho para o lado e vejo, nossa, esse irmão, essa irmã estão lutando, batalhando, como eu também luto, batalho, e eles estão aqui com o mesmo ideal que eu tenho. E quantas vezes eu me motivo vendo outros católicos que têm a mesma fé que eu. Então a nossa vida na comunidade, a nossa participação, quando eu venho à minha paróquia, eu participo, eu estou aqui, eu crio amizade com meus irmãos de fé, eu entro nos grupos da igreja, como hoje nós vemos os coroinhas que fizeram o seu compromisso. Tudo isso é para me motivar, para que um ao lado do outro, juntos possamos ir para frente. E tem ainda o exemplo dos santos, diz o Papa Francisco, como os santos nos inspiram no seguimento de Jesus, não só os grandes santos que estão no céu e são nossos intercessores, Santo Antônio, Santa Rita, mas também, diz o Papa, os santos da porta ao lado, aqueles católicos que levam uma vida virtuosa e muitas vezes serve de bom exemplo para mim, que me inspiram a ser melhor. Tudo isso é a grande riqueza que Jesus deixou. Não falta nada para irmos ao céu. Tudo isso nos é oferecido na igreja, todo dia, de graça, porque é pura misericórdia de Deus. Tem confiança, meu filho. É a palavra de Jesus hoje para o paralítico. É a palavra dele para nós. Temos confiança em nosso Senhor. Vamos aproximar-nos dele, para que ele possa nos libertar de tudo aquilo que nos paralisa no mal e no pecado, e possa derramar em nós, por meio da igreja, todo o tesouro de suas graças, para que possamos andar, caminhar, correr no caminho da santidade, que é o caminho do céu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.